coração, a sequência de ativação do sistema elétrico do coração, a gente precisa rever como é que funcionam os potenciais de ação das células do coração. Aí vocês lembram, né, vocês se lembram da fisiologia. Existem as células de resposta rápida, ou de ativação rápida, que no coração são representados pelo músculo cardíaco do átrio do ventrículo e o sistema espontâneo. Existem as células de resposta lenta, que a ativação é decorrente da entrada de cálcio, a gente vai ver, e são as células do sistema de condução inicial do coração, o nosso sinusal e o átrio ventricular. Então, só para a gente relembrar, o nosso sinusal ele fica aqui do lado direito, né? É onde começa tudo no indivíduo normal. Quando não começa a ativação do nosso sinusal, qualquer outra célula do sistema de condução cardíaca é capaz de começar o estímulo. Então, isso a gente vê muito, vocês viram nas aulas de arritmia, de bradiarritmia, por exemplo, no lobo ventricular total. O nosso sinusal tem estímulo, mas o nó bloqueia completamente a passagem e começa a assumir ritmos ventriculares, porque todas as células do coração são capazes de se ativar. Então, começando no sinusal, pelos feixes aqui internodais até o nó ventricular, desce o estímulo pelos feixes linguis e as fibras de Purkinje. A gente é importante relembrar esse potencial de ação porque a gente está vendo os eletródos implicados no potencial de ação. E a gente vai ver que a alteração desses eletródos vai causar arritmias, que é o grande foco da aula de hoje. Então, nas células de resposta rápida, a gente se lembra que a ativação, a despolarização é mediante a entrada de sódio na célula. Simplesmente por gradiente de pressão, né? O sódio é o íon predominantemente extracelular, dentro da célula. Depois começa a deixar de entrar, o potássio começa a sair um pouquinho, e depois a fase de contração propriamente dita é mediante a entrada de cálcio. Mas só tem essa fase aqui, essas células contrárias, né? As outras células não têm a fase de contração. Depois a outra fase é a fase de repolarização, que é mediante a saída do potássio, também por gradiente de concentração. E a última fase aqui, na realidade, é a bomba de sódio de potássio para equilibrar a concentração dos líquidos. Nas células de resposta lenta, o cálcio é importante já na fase de despolarização. Então a gente aqui já percebe que a alteração dos níveis de cálcio vai causar alteração na despolarização, alteração no GRS, que a gente vai ver o correspondente no elétrico. Então, tudo que a gente está falando, despolarização e repolarização, como é que a gente representa isso no elétrico? Vocês já viram nas aulas iniciais, né? A despolarização, a ativação é o GRS, a repolarização, que é a volta do potencial de recurso da célula, é o segmento ST ou propriamente dito, o QT, a onda. Vamos começar a falar inicialmente do potássio. A gente começa pelo potássio, que são as alterações mais graves, mais perceptíveis no elétrico, e são importantíssimos porque questão de segundos ou minutos o paciente pode morrer se a gente não identificar essa alteração no elétrico. E não dá tempo de esperar o resultado do exame de sangue. Então, vendo alterações que a gente vai ver no elétrico, já começa a se fazer as medidas para baixar o potássio. Não é esperar resultado como a gente vai ver. Pois não? A gente viu que o potássio é importante para a fase de repolarização, voltar ao potencial de repouso da membrana. Se esse potencial de repouso ou esse potássio no sangue ele está mais alto, dificulta a saída do potássio do meio celular. É como se baixasse o potencial da célula, dificulta ela ser ativada. O contrário, se o potássio lá de fora estiver muito baixo, facilita a saída dele, facilita a repolarização e permite que a célula esteja pronta a qualquer momento para um novo batimento. Só que essa permissão, digamos assim, é de forma análoga, não permite o surgimento de arritmia. Então vamos falar das alterações propriamente ditas. Está dando para escutar todo mundo que está atrás ou quer que pegue o microfone? Está tranquilo? Pode não, pode perguntar. Não, professor, eu ia pedir para a senhora pegar o microfone. Vou pegar, tranquilo. Ah, tá aqui embaixo. Para não dar som também. Alô? Está escutando? Bom que não dá sono, né? A voz baixa aí dá vontade de dormir. Então vamos lá. Então, falando agora especificamente das alterações que a gente vai encontrar no elétrico no paciente com hipercalemia. E o potássio ajuda a gente, quando ele está alto, em alterações do elétrico, porque ele é proporcional à alteração que a gente vê no elétrico ao nível do potássio no sangue. Então, ele vai dando indícios, o potássio está aumentando, está subindo, para a gente
identificar e tratar corretamente o paciente. Mas se chega um momento que a gente não identifica, essas arritmias, essas alterações da hipercalemia podem levar à morte. Então vamos lá. A primeira coisa que acontece quando o potássio sobe, vocês já devem se lembrar disso, é a onda T em tenda, né? A onda T apiculada, pontiaguda, tendendo à simetria, bem sobe e desce com a mesma velocidade. Isso, níveis de potássio pouco elevados. É importante salientar que esses níveis aqui é baseado no indivíduo que não tem potássio alto. Por exemplo, o paciente renal crônico. Ele pode ter nível de potássio de 6 com eletro completamente normal, porque já está adaptado àquele nível de potássio. Mas pacientes com insuficiência renal aguda, por algum motivo fazem hipercalemia que não existia antes, então alterações mínimas já tem a T pontiaguda simétrica. O intervalo QT, que a gente mede do indivíduo, do início do QRS a fim da onda T, vocês estão vendo que está encurtado, está reduzido. Isso não quer dizer grandes gravidades, mas vamos continuando. À medida que o potássio vai aumentando, a T ficou pontiaguda. Com o tempo, o que é que vocês percebem? A onda P vai ficando achatada, vai ficando plana e chega até desaparecer. Ela vai prolongando aqui a duração dela, ficando achatada, o PR às vezes prolonga e ela pode desaparecer. E a alteração mais grave, que pode culminar com arritmias graves, vocês estão percebendo a evolução do QRS, como está alargando à medida que o potássio vai subindo. E chega esse padrão no final, quando o potássio está muito alto, geralmente acima de 10 ou próximo disso, um padrão que chama senoide ou sinusoidal de onda. Isso aqui para uma atividade elétrica sem pulso, para uma TV, para um FV, minutos. Então a gente vai identificar todos esses padrões no eletro para relembrar essa alteração. Isso aqui são todos casos, alguns pouquíssimos são casos ilustrativos de livro, mas a maioria da prática, para vocês verem que isso não é raro acontecer. Esse paciente foi essa semana passada, no internado do Onofre Lopes. Quem estiver lá, que passou pela cardiologia, esse paciente já está internado, de 27 anos, paciente tratando endocardite infecciosa, não tinha insuficiência renal, insuficiência cardíaca já estava em melhora. E de repente começou com esse eletro, que aqui eu vou dizer a vocês, é tudo interferência, certo? Aqui não é fibrilação atrial, é a qualidade do aparelho, que a gente vê aqui em D3, que tem a onda P bonitinha, né? Precedendo o QRS, tem um ritmo sinusal. Frequência cardíaca aqui em torno de 65, 60, né, o eixo normal. Mas vamos seguindo, a onda P, duração um pouco aumentada, né? Sokolov aqui, R amplas, S profundas, sugerindo sobrecarga ventricular. Mas a perspicácia do residente no dia viu essa T aqui, pontiaguda, simétrica. E eu vou mostrar para vocês como era o eletro prévio do paciente. Mesmo ritmo sinusal, sobrecarga. E olha como era a onda T dele, elevação assimétrica, menor, e aqui eu ampliei. Então, a perspicácia do residente, quando percebeu que a T ficou apiculada comparado com o eletro prévio do dia anterior, ele não esperou chegar ao resultado de potássio, fez as medidas e quando chegou, potássio de 6,5 num paciente que não tinha problema renal antes, com insuficiência renal aguda, por medicação. E se ele não tivesse corrigido aqui, esse nível de potássio poderia ter progredido e evoluído para uma arritmia mais grave. Então, vocês estão vendo que essa alteração de T é sutil. E, às vezes, a gente tem que comparar com o eletro prévio. Mas o que chama atenção, essa elevação é simétrica, ela fica em tenda. E só para a gente lembrar, o que a gente faz quando o paciente suspeita de hipercalemia? Nesse caso, até chegar ao potássio, o que a gente pode fazer para evitar a arritmia? Diga. Muito bem, o gluconato de cálcio, ele vai baixar o potássio? Isso, muito bom. Ele vai estabilizar a fibra cardíaca, né, e evitar que essa alteração cause arritmia. Aí essas outras todas, medidas que você falou, socal, nebulização, diurético, né, e a glicoinsulina, isso tudo vai baixar o potássio do sangue, né, vai botar o potássio para dentro da célula. Então, isso são medidas que devem ser feitas, de novo, antes de chegar ao resultado do exame, que pode demorar 3, 4 horas, e isso não dá tempo mais. Vamos para o seguinte. Outro exemplo também, né, o mesmo padrão de onda T em tenda, só que aqui já está um grau de potássio um pouco maior, potássio quase de 8. Além da onda T em tenda, vocês vão agora a P ficando mais plana, o PR prolongando. Então, essas ondas T, quando a gente vê no eletro,
Primeira coisa, pensar em hipercalemia. Mas tem outra alteração que pode dar, não sei se vocês já viram nas aulas. Viram? O que é que pode ser essa onda T pontiaguda assim? Isquemia, né? A isquemia no coração, as coronárias são perfundas no epicárdio, não é isso? Então a isquemia do coração começa pelo endocárdio, porque o epicárdio ainda é suprido pelas coronárias. Então às vezes a isquemia subendocárdica, no iniciozinho, dá uma T positiva, depois ela inverte. É o diagnóstico diferencial. Ainda tem outra coisa. Tem uma aula do curso de vocês, acho que chama condições gerais ou condições outras, eu não me recordo, que é outras condições que podem alterar o eletro, que chama onda T cerebral. Não sei se vocês já ouviram falar e já viram isso. Paciente neurológico que teve acidente vascular encefálico pode ter uma onda T entenda dessa forma, sugerindo até isquemia, mas na realidade é por alteração neurológica. Então, mas o que eu posso reverter agudamente se eu vi uma onda T assim? Ou pensar isquemia, mas vou ter o comemorativo, né, de outras das condições clínicas, mas se não tiver sintoma, uma vez vendo isso, eu não vou esperar para chegar ao resultado do exame, já vou fazer essas medidas. Outro exemplo da prática, esse paciente era na época, fazia uns 3 anos, que eu dava plantão em pronto-socorro, e a história dele, 60 e poucos anos, diabético, hipertenso, e tinha feito um cateterismo há uns 5 dias. Chegou no pronto-socorro sudoreico, chocado, com esse eletro. Esse ritmo aqui é sinusal. Não sei se dá para ver, visualizar a onda P. Dá não, né? Então não é sinusal. Se a gente tem dúvida, não é sinusal. A onda P é nítida quando ela está presente. Então não é sinusal. O QRS no limite, né? Parecendo um bloqueio de ramo direito, mas está até 3 quadradinhos, então o princípio não está alargado. Mas você vê um ritmo que não tem onda P, não tem onda T apiculada aqui, muito para a gente, né? Pensar que a gente está pensando em hipercalemia, mas vendo a história do paciente, hipertenso diabético, tendo feito cateterismo, né, usado contraste iodado, que pode ter causado lesão nefrológica. Claro que com essa alteração aqui, chocado como ele estava e com ritmo bradicárdico, existem medidas para se fazer de imediato, né? Passar um marca-passo provisório até saber o que está acontecendo. Foi passado. E depois chega o resultado do exame de sangue. Potássio de 7,3. Nesse momento, com essa identificação do eletro, passado o marca-passo provisório com essa história, independente do resultado do exame de sangue, a gente fez no pronto-socorro as medidas para hipercalemia, achando que isso pudesse ser secundário, mas não tinha certeza. Mas não ia fazer mal de todo jeito. Fazer gluconato, sorcal, glicoinsulina. E depois chega o potássio 7,3, no outro dia o paciente dialisa e desaparece tudo que a gente tinha visto. O ritmo volta a ser sinusal, aqui eu vejo bem direitinho a onda P. O QRS é o mesmo padrão, era o QRS dele, mas aquele era um ritmo que é juncional, já tinha passado daquela fase de T pontiaguda, a P já tinha aplanado, já tinha desaparecido. E a gente vê que o paciente não precisava nada de marca-passo, era causa reversível por hipercalemia. Então, de novo, não vamos esperar chegar no estágio mais grave de alteração do eletro para tratar. Muito parecido o caso também, só que esse mais grave. Também de plantão, mesmo pronto-socorro, curiosamente parece que vem sério, né? Poucos dias depois. Mesma história. O paciente também tinha feito cateterismo já escaldado do outro, né? Mesmo que viesse pouca coisa, eu ia achar que era potássio. Então já tinha poucos dias do outro caso, mesma história tendo feito um cateterismo. Quando vê esse elétrico, de novo, a gente não vê o HP. E esse, vocês prestaram atenção, se lembra aquele padrão que eu mostrei, que é o último estágio da hipercalemia, o QRS alargar e fica esse padrão de onda. Então, memorizem essas alterações do eletro, particularmente essa daqui. Vocês estão vendo o QRS bastante alargado, você não sabe aqui o que é QRS, o que é segmento ST. E olha aqui a T pontiaguda e simétrica. É esse aqui que ajudou a gente diagnosticar que isso podia ser uma hipercalemia grave. Sabe que foi feitas medidas, mas com essas alterações graves, não tem que fazer outra coisa senão diálise, que é o que faz baixar na hora. Chegou o potássio desse homem, de 12. Dialisou, e olha como ficou o eletro. E o paciente também ficou bem. Então, lembrar, alteração assim, T pontiaguda, não vejo P,
padrão sinusoidal, ou senoide, QRS alargado dessa forma, primeira coisa, pensar em hipercalemia, não esperar resultado. Dialisou, ficou bem também. Esse paciente parecidíssimo também foi dessa semana, o Adonofre Lopes também. Uma paciente estava na UTI, foi tratando, é uma valvopata reumática, mas estava com quadro séptico e estava com derrame pericárdio importante, tinha drenado o derrame pericárdio. E quando a gente chegou na UTI, no outro dia para ver, estava um colega lá de plantão, que me cedeu esse eletro, o Dr. Nestor, realmente impressionado com esse eletro dela, porque o eletro anterior a gente vai ver não é nada disso. Aqui eu não visualizo onda P, mas eu vou dizer para vocês que ela já tinha fibrilação atrial de base, certo? Tanto que o RR é irregular. Mas olha o que chama atenção, tem áreas que parecem supra, áreas que parecem infra. RS é aquele mesmo padrão sinusoidal daquele outro eletro. Então, Nestor, né, maior conhecedor de eletro, se disser que esse paciente está com hipercalemia. Vamos fazer as medidas, mesmo antes de chegar ao potássio, corretamente. Quando chegou o potássio, realmente o potássio estava de 8. E aqui é o eletro prévio de manhã, 2 horas antes de fazer aquele eletro que ele percebeu no monitor. Olha como que a RS dela era estreitinho. Então, aqui veio completamente, parece outro paciente, né? Mas essa alteração aqui que já ia evoluir para um parado, que foi o que aconteceu. Não deu tempo de fazer essas medidas. Fez, corrigiu a acidose, hipercalemia, até chamar o pessoal da diálise, ela parou em AESP e não saiu. Mas não acredito que foi só por conta da hipercalemia, né? Era um quadro muito grave, mas contribuiu. E se isso tivesse sido percebido antes, né? A chance de ter saído. Então, hipercalemia, de novo, é condição grave, tem que ser detectada precocemente e corrigida. E aqui, só mostrando para a gente comparar como era o eletro prévio, que é esse estreitinho, e depois. Isso aqui também é outro exemplo que também o resultado não foi bom, o paciente não saiu. Isso aí eu sempre mostro nas aulas para ficar de aprendizado, para mim também. Essa paciente é na meu primeiro ano de residência de clínica médica, tinha acabado a faculdade e já queria fazer cardiologia, né? Achando que sabia tudo de cardiologia, mas começando a residência. E estava na residência lá em São Paulo, vários andares de hospital, e estava de plantão e chega o colega da oncologia com esse eletro, aqueles eletros de tiras, eu cortei e coloquei. Quando ele me mostrou a primeira coisa, eu disse, isso é interferência, vai fazer outro eletro porque não tem cabimento de um eletro ser desse jeito. Ele disse, então pronto, suba lá comigo para fazer, e no caminho foi contando a história. Uma paciente, também 80 e alguns anos, neoplasia de útero, que evoluiu com insuficiência renal aguda, por obstrutiva pós-renal. E ele chegou de manhã, a mulher estava prostrada, chocada com esse eletro. Na hora, grave de todo jeito, mas eu nunca imaginava que isso pudesse ser um eletro. Quando a gente chegou lá, realmente a paciente estava parada. Tentou reanimar, não saiu. Quando chega o resultado do potássio, na verdade, antes de chegar o resultado do potássio, chega o assistente lá, que estava com a gente na clínica. Quando ele olhou esse eletro, bateu o olho de hipercalemia. Então, assim, esse padrão que a gente acha que é interferência é a evolução mais grave de todos que a gente viu agora. E com potássio até menor, né? A gente viu potássio de 12 que não deu essa alteração. O que significa, de paciente para paciente, essa vulnerabilidade de arritmia. Se o paciente já tinha alteração prévia de potássio, ele tolera um pouco mais. Mas isso aqui, se tivesse diagnosticado precocemente também, a mulher poderia ter saído. Então, importantíssimo esse eletro. Aqui é um traçado de livro que a gente vê, né, de cuidar dessas alterações, porque senão só resta a reanimação depois, para ver a chance de sair ou não. Então, potássio, gente, a gente começa por ele, porque é a alteração mais grave e mais fácil da gente diagnosticar. E falando em reanimação e hipercalemia, tem alguma coisa específica que a gente faça no paciente que parou e que eu suspeito que ele tem hipercalemia, além de tudo? Vocês lembram aí da reanimação, da CLS? Além da adrenalina, de massagem, de tudo, lembrar do bicarbonato. Então, são as indicações, entre elas, pacientes conhecidamente com acidose, né, renal crônico, ou com suspeita de hipercalemia. Na parada, é um momento que tem indicação, são poucas as indicações atualmente de bicarbonato em parada. Uma delas é hipercalemia conhecida ou suspeitada, certo? Em relação ao potássio baixo, então, tudo que a gente falou aqui, até agora, todos esses exemplos de hipercalemia. E vocês viram que não são raros, né? Na prática acontecem. Hipocalemia, as arritmias associadas são menos graves
mas também elas não são nítidas como da hipercalemia. As alterações da hipocalemia no eletro podem passar despercebidas, mas tem a vantagem de não ser tão grave, de dar tempo de chegar ao resultado do exame para a gente intervir. Primeira coisa que a hipopotassemia pode causar, a diarritmia, geralmente são taquiarritmias. A única bradiarritmia que hipocalemia pode causar é prolongamento do PR, mas só primeiro grau, BAV de primeiro grau, e não causa bloqueios maiores. Que a hipercalemia a gente viu que desaparece onda P e pode causar PAVT, né? Mas aqui não, é só BAV de primeiro grau. Arritmias, desde simples, taquicardia supraventricular, até arritmias mais graves, como TVFV, mas isso níveis muito baixos de potássio, e dá alterações antes para a gente perceber. Pode aparecer infradesnivelamento do segmento ST, que a gente vai conversar, mas o que é o principal que a gente vê no paciente com hipocalemia é o intervalo QT, o início do QRS ao fim da onda T. Esse intervalo é prolongado. Vocês já devem ter visto isso na aula de arritmia, né, de taquiarritmias, que esse intervalo QT, quando prolonga, pode precipitar uma arritmia, né? PV polimórfica, taquicardia ventricular polimórfica. Então, é a arritmia mais grave e temida do paciente que tem hipocalemia. Uma alteração que pode aparecer no eletro, que nos mostra que o paciente pode ter hipocalemia, mas que não tem repercussão, não tem gravidade, é a onda U no eletro. Então, depois que acaba o segmento ST, tem essa outra onda positiva, a onda U, que pode aparecer em indivíduos que não têm potássio baixo. Isso é importante se sabe. Mas em aparecendo, eu tenho que dosar o potássio no sangue. Isso não tem gravidade, reflete essa onda U, só a repolarização dos músculos papilares, a última fase de repolarização do ventrículo. Mas isso não tem gravidade, mas só é um sinal. Tenho que dosar o potássio. Mas a alteração mais grave, e que a gente tem que cuidar antes que desencadeie uma taquicardia ventricular polimórfica, é o intervalo QT, né, que a gente mede, de novo, do início do QRS ao fim da onda T. E existe essa forma que é para corrigir pela frequência cardíaca. Por quê? Quanto mais bradicárdico o paciente, mais esperado seria o QT mais prolongado. Quanto menos bradicárdico, menor frequência, ou maior frequência que diga, mais taquicárdico, seria menor o intervalo QT. Então, na verdade, aqui essa é uma forma de medir. Isso aí tem como a gente fazer calculando, né? Ou esses programas aí, todo mundo tem acesso hoje em dia de calcular. E a gente sabe que o normal no homem é até 460 milissegundos e na mulher 470 milissegundos. Nesse exemplo aqui, a gente fazendo a conta, dá mais de 600. Mas essa alteração aqui de prolongamento do QT, a gente vai ver, um dos motivos é potássio baixo, mas podem ter outras causas. Mas resumindo, tendo potássio baixo, ou tendo intervalo QT prolongado, isso, gente, a gente precisa nem medir. E está acostumado a ver eletro de tanto ver, vê logo que a distância, até concluir a onda T, está uma distância muito grande, já está colando na próxima onda P, né? Você está vendo que até acaba, mal acaba, começa a P. Então, significa que a repolarização está muito prolongada, não precisa nem medir que a gente vai estar alterado. Então, hipocalemia, o que a gente vai perceber é esse intervalo QT prolongado e infra-DST. Esse infra-DST pode simular também o quê? Síndrome coronariana, né? Síndrome coronariana aguda. Então, não está errado, eu vendo infra, eu valorizar esse paciente que está com a síndrome coronariana aguda. Dose ou eletrolyto junto. Mas é importante também pensar em síndrome coronariana. E mesma coisa, né? Aqui está difícil de ver o da P, deixa eu ver aqui num cantinho que a gente dá para ver. Mas está muito baixinho, que realmente quem está lá atrás não vai ver. Mas eu digo a vocês que está prolongado o intervalo PL, existe um BAV de primeiro grau, infradesnivelamento do segmento ST, né? Vocês estão vendo aqui a linha de base é essa, o segmento ST está abaixo, e o intervalo QT prolongado. Não está errado, de novo, vendo esse eletro e pensar em isquemia. Mas agora eu já vou pensar, além de isquemia, em hipocalemia. Que ficou claro? Na verdade ficou claro, mas eu vou mostrar aqui ilustrativo, que esse paciente tinha as duas coisas. Você está vendo que ele tem o infra-DST, a T invertida e até um pouco assimétrica. Tinha um QT prolongado, porque tinha hipocalemia, mas esse paciente também tinha síndrome coronariana aguda. Então, não está errado pensar. Pelo contrário, a gente tem que pensar nisso no paciente que tem infra-DST. Então, vocês viram que em relação ao potássio, as alterações são sutis. Só vão dar arritmias graves com níveis muito baixos, então dá tempo a gente colher no exame de sangue. Só em relação ao QT prolongado, que a gente vai
conversar um pouquinho mais na frente sobre ele, que tem que ver logo porque tem o risco de evoluir para taquicardia ventricular, né, polimórfica. Em relação ao cálcio, a gente já viu que ele é importante tanto nas células de resposta rápida como nas células de resposta lenta. E igual ao potássio baixo, o cálcio também prolonga a repolarização, também prolonga o intervalo QT e pode dar todo tipo de arritmia, extracistas ventriculares, isoladas, taquicardias, pareadas. Resumindo, a gente já está percebendo que qualquer arritmia que eu vejo no eletro, eu já tenho que dosar o potássio, eu já tenho que dosar o cálcio. Mesmo potássio dá aquelas alterações típicas, mas o paciente chegou no pronto-socorro com extrasístoles, o paciente chegou com taquicardia supraventricular, com taquicardia ventricular não sustentada, já sei que eu vou ter que dosar o potássio e o cálcio, porque eles estão implicados em arritmias. E agora uma questão de prova, que tem a diferença, como é que o potássio e o cálcio, a gente viu que os dois baixos, eles prolongam o intervalo QT, mas com uma diferença. O potássio baixo, ele prolonga esse intervalo às custas de prolongar a onda T. Vocês estão vendo a duração da onda T, como está prolongada. E o cálcio baixo, ele prolonga o intervalo QT, mas vocês estão vendo que mantém a duração da onda T, ele prolonga porque esse segmento QT que está prolongado. Então é uma alteração sutil, mas no eletro você tem como diferenciar. Dos dois, esse intervalo do Q até o fim da T, o QT está prolongado, só que aqui o que prolonga é a T, no potássio baixo, no cálcio baixo o que prolonga é o segmento QT. Então, aqui é um outro exemplo, isso aqui é exemplo de livro. Cálcio baixo é difícil da gente encontrar na prática, né? São poucas situações que o paciente vem com cálcio baixo diferente de potássio. Mas aqui vocês estão vendo que está prolongado o QT com as custas do segmento, não da onda T, como no potássio baixo. E aqui vocês veem que essa alteração é reversível depois que corrige a hipocalcemia. Olha como voltou ao normal, vamos voltar aqui. Então, preste atenção na alteração, até invertida, né? Até pensando em isquemia. O intervalo bem prolongado, depois que o cálcio normaliza, fica bonitinha a onda T, ó, que era negativa, ficou positiva, o intervalo ficou normal, né? Não tem aquele intervalo prolongado, sabendo que a causa é reversível. E vamos lá, e qual é a grande questão que a gente está falando tanto nesse QT, nesse intervalo QT? Porque prolongado, ele pode induzir essa arritmia aqui embaixo, né? Taquicardia ventricular polimórfica, tossal e plano. Isso aqui é um ritmo preparado, né? Essa arritmia, a gente, no cuidado, acontece duas coisas. Ela pode reverter sozinha, espontaneamente. Isso é comum em paciente de UTI monitorizado, que a gente vê lá, aparece negócio desse, quando a gente vai pensar em chocar, porque é um FV, reverte. Então, entra e sai. Ou então, isso aqui pode evoluir para uma fibrilação ventricular e o paciente parar. É uma arritmia instável, que dificilmente ela mantém dessa forma. Ou ela reverte, ou vai para a fibrilação. E ela pode ser causada ou desencadeada por essa repolarização doente, por intervalo QT prolongado. Em relação ao cálcio alto, então vamos lá, fazendo a revisão. Potássio, aquelas alterações que a gente conversou, alto. Potássio baixo, predominantemente prolongando o intervalo QT ou causando BAV de primeiro grau. O cálcio baixo, prolongando o intervalo QT, risco de taquicardia ventricular polimórfica. Ele alto, ele pode prolongar um pouco o PR, mas fica só a nível de primeiro grau. Pode aumentar a duração do QRS, mas sem causar arritmia. Ele pode encurtar o QT, que também não tem muita gravidade. Resumindo, o cálcio alto, em termos de repercussão clínica ou eletrocardiográfica, é muito pequeno. Então, não é um íon que a gente vai se preocupar quando ele está alto, sim quando ele está baixo. Magnésio. Então, a gente já viu potássio, cálcio. Vamos para outro íon mais importante no paciente com arritmia, magnésio. Então, às vezes, vocês veem a gente escolhendo sódio, cloro, mas em arritmia, o que pode desencadear ou agravar a arritmia são esses três que a gente já conversou até agora. É o potássio, é o cálcio e agora o magnésio. E o magnésio também é problema para a gente quando ele está baixo. Porque ele causa a mesma coisa que o cálcio baixo, a mesma coisa que o potássio baixo. Prolongamento do intervalo QT e risco de taquicardia ventricular polimórfica. Todo tipo de arritmia pode estar presente com magnésio baixo, supra ou ventricular. Aqui um exemplo, né? Paciente com ritmo sinusal, tem alteração da repolarização aqui bem invertida,
Mas, de novo, vocês veem olha como demora a repolarização. A T acaba já quando começa a P. Mesmo que eu não calcule, eu estou vendo que esse QT está prolongado. Esse é um caso da prática que esse paciente tinha prolongamento do QT, mas ele tinha tanto potássio como magnésio baixo. Vamos para a próxima. Então, resumindo, a gente já viu, quando o paciente tem prolongamento desse intervalo QT, eu tenho que pesquisar esses 3 eletrodos. Isso aqui é importantíssimo, tanto na teoria, né, questão de prova, como na prática. Chegou com o intervalo prolongado no eletro, pensar, avaliar o potássio, avaliar o cálcio, avaliar o magnésio. Algum deles pode estar baixo e estar precipitando essa arritmia. Além desses eletródos, outras condições podem prolongar esse intervalo QT. Algumas medicações, a gente vai ver alguns medicamentos, vários na prática clínica, neuroléticos, antibióticos, antidepressivos, todos praticamente, podem prolongar o intervalo QT. Antiarrítmicos, inclusive, né? A gente sabe que os antiarrítmicos também podem ter efeitos pró-arrítmicos. Então, várias medicações podem causar, e a gente tem que ficar ciente que isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ter predisposição genética a ter uma arritmia, prolongamento QT com a medicação, tem gente que não. Né? Saiu trabalhos recentemente falando da azitromicina, da levofloxacina, que aumentou a mortalidade por arritmia, é por isso. Mas não significa que todo mundo que vai tomar vai ter. Mas como foi uma taxa de mortalidade muito alta, em torno de 50%, então a chance desses medicamentos saírem de linha. Na época que eu era criança, eu não sei, não era nem que pensava em nascer, tinha um antihistamínico chamado, o nome começa até orgânico, esqueci agora da substância. Um antihistamínico que era liberado normalmente, né, para usar em criança. E era uma medicação, eu usei a minha infância toda. E depois ele saiu de linha justamente porque prolongava o QT e aumentava muito o risco de morte súbita. Mas isso, como eu estou dizendo, varia de predisposição de pessoa para pessoa. Então essas medicações que hoje em dia, o prolongamento do QT e a frequência com que isso acontece é pequena, não vai sair de linha, mas os macrolidos e a levofloxacina aí a tendência é no futuro sair de linha, porque a mortalidade, saiu um estudo agora com acho, quase 1 milhão de pacientes, e a mortalidade foi em torno de 50%, então é muita coisa. Então a chance aí realmente disso não continuar na prática. Então, QT prolongado, eletrólitos esses baixos, medicação. Algumas síndromes congênitas podem prolongar o intervalo QT. Isso é raro, associa com malformações genéticas cardíacas outras, às vezes com surdez. E a síndrome coronária aguda também pode prolongar o intervalo QT. Não só, eu botei aqui só o ilustrativo para a gente lembrar, não faz parte da aula. Mas o que é que vocês veem desse eletro aqui? Aqui está tremido também, é um eletro também em caso real. Ritmo sinusal, né? Você vê o QRS precedido por onda P. E o que é que vocês veem de alterado aí desse eletro? Tem muita coisa, né? Mas o que chama mais atenção aí de alteração? Pode falar. Tá. Daí quando está informal, a gente, né, pode conversar que o que acontece aqui no ID1? O que a gente vê nesse QRS aqui, D1, segmento ST? O que vocês estão vendo? Supra, isso, tem supra. A derivação que a gente olha junto, quando a gente olha D1 da parede lateral, é a VL, né? Também tem supra, né? Em AVL. D2 tem um suprinho de 1 milímetro, mas não tem D3 nem AVF, né? Só D1 nem AVL e vão para cá. E V1, praticamente isoelétrico. E V2, supra também, né? V3, supra sem dúvida, V4, V5, V6. Juntando esse eletro com o paciente com dor no peito, qual é o provável diagnóstico? Infarto com supra, né? É importante a gente falar que juntando com a clínica, né? Por quê? Porque esse eletro aqui, desse supra, pode ser o indivíduo que não esteja sintoma, pode ser que tenha uma dor atípica, ou pode ser uma pericardite, né? Uma miocardite. Mas vinculada a uma dor sugestiva de doença coronariana, infarto com supra. De que parede aqui? Para lembrar? Anterior extenso, né? Ou anterolateral, né? Existem essas duas possibilidades de nomenclatura. E V1 AV6 e D1 AVL. Mas além disso tudo, o infarto, o que é que vocês veem aqui? Esses batimentos precoces, rápidos, uma taquicardia ventricular que não sustentada, reverteu. De repente, fez aquela arritmia que a gente conversou, a tossada, que aqui não continuou elétrico, o paciente parou. Mas para vocês terem uma ideia,
QT prolongado, que aqui está prolongado, a gente vai pesquisar eletrólitos, vai ver medicação e vai ver síndrome coronariana aguda. Aqui está muito fácil, porque o paciente avisou para a gente estar com supra. E às vezes não tem supra, é infarto sem supra, prolonga o intervalo QT e desencadeia uma TV polimórfica. Isso aqui, preparado, tanto que ele parou em FV, mas esse aqui saiu, né? Foi hemodinâmica logo e saiu depois de intervenção da arritmia. A gente conversou das medicações, isso para ajudar, existem esses 3 sites, o acesso é gratuito, não precisa ter cadastro, que ele coloca todas as medicações vinculadas ao prolongamento do intervalo QT. O mais fácil, mais prático é esse primeiro, e ele vai colocando de acordo com o grau de associação. Algumas medicações têm uma associação muito grande, haloperidol, clorpromazina, os antidepressivos, principalmente tricíclicos. Outros têm uma associação intermediária, antidepressivos tipo sertralina, tipo citalopram, sibutramina, né, que chegou-se a usar muito para emagrecer, está um nível de associação intermediária. E tem umas medicações que prolongam isso. Então ele vai colocando lá o grau de associação, mas uma infinidade de medicações, antibióticos, amamildarona, né, medicações que podem prolongar o QT. Então, um paciente que tem esse intervalo prolongado, eu pesquiso eletrólitos e pesquiso medicações. Se não, acontece aqui. Aqui é um exemplo de um CDI, um traçado de um paciente que tem um marca-passo que tem função de dar choque, né, se tiver uma arritmia grave. E esse paciente aqui teve uma taquicardia ventricular porque prolongou o QT, caiu uma extrasístole no período refratário relativo, ou seja, ele estava preparado para despolarizar, mas não de forma adequada. Então, desencadeou a taquicardia ventricular. Aí o que aconteceu aqui é porque não flagrou, mas o aparelho deu um choque e reverteu. Então, resumindo, potássio alto, aquelas todas as alterações, ficar de olho em T apiculado, desaparecimento de P, alargamento do QRS. Magnésio, cálcio baixos, junto com potássio baixo, prolongamento do QT. Eu não vou me deter em outras alterações, eu tenho que prestar atenção nesse intervalo prolongado. E agora, para a gente concluir, né, ser rapidinho, para a gente conversar em relação ao digital. Digital é uma medicação ainda bastante usada na cardiologia, no passado era mais. Né, tinha um professor, vocês conhecem lá do Onofre Lopes, quem for lá do Dr. Rival, que disse que antes o tratamento ou a cardiologia de maneira geral se resolvia a 3 Ds. Ele dizia que era digital, diurético e dormir, o paciente ficar de repouso, porque não tinha outra forma de tratar. Ele dizia na época dele, não sei se era isso, né? Mas ele disse que o tratamento era só isso. Mas o digital ainda tem sua importância, né, no paciente que tem insuficiência cardíaca, como melhora, né, dos sintomas, a gente sabe que não altera a mortalidade. E também naqueles pacientes que têm arritmias, fibrilação arterial com resposta rápida, que a gente quer controlar a condução do NOAV. Então, são essas, basicamente, as 2 indicações do digital hoje na prática. Mas é uma medicação difícil da gente manejar, porque o limite entre o efeito terapêutico e a toxicidade é um limite muito tênue. Isso varia de paciente para paciente. Quanto menor o peso do paciente, maior a chance de intoxicar. Mulher intoxica mais fácil que homem. Tem medicações que aumentam o nível sérico do digital. Então, é uma medicação que é difícil a gente titular a dose, mas ainda tem aplicabilidade. Por que é importante a gente conversar sobre ela? Porque tem alterações no eletro que podem ser decorrentes de intoxicação digitálica e que, para eu resolver, eu tenho que suspender o digital. Não existe, e na verdade existe, mas na prática não é feito um antídoto para reverter, porque na realidade o antídoto vai tirar o digital de circulação, que está ligado já nos receptores, não vai ter efeito, não é dialisável. Então é uma medicação que tem que esperar meia vida e ir embora, e a gente dá um suporte para o paciente tolerar aquele período de arritmia, mas não tem o que fazer. Então por isso que é importante ajustar a dose, se é meio comprimido por dia, se é meio a cada 2 dias, isso varia de paciente para paciente. Então vamos lá. Uma alteração que é típica ou é dita como intoxicação digitálica, mas é importante que a gente fale que essa alteração não é sinal de intoxicação, é sinal de que o paciente está tomando o digital. Chama efeito digital, a colher de pedreiro. É o infra-DST, onde nas derivações do QRS é positivo, a gente vê esse padrão, como se fosse aqui a parte da colher e aqui o cabo. De novo, isso não significa intoxicação, significa que o paciente está tomando digital. Ele não está mentindo para mim, ele está usando realmente a digoxina. Então, é um sinal de efeito digital. Arritmias que o digital pode causar, todas.
todas taquiarritmias, todas bradiarritmias. Eu costumo dizer, o paciente que está tomando digital e aparece alguma arritmia, culpa o digital, tira o digital, depois vai atrás de outras coisas, porque ele pode causar tudo. Alterações no eletro de efeito digital, como a gente conversou, esse infra, quando o QRS é positivo, como pode acontecer supra, desnivelamento do ST, quando o QRS for negativo. Em curto QT, isso não tem grandes repercussões aqui. Como a gente conversou, todo tipo de arritmia ele pode causar. Então, desde uma bradiarritmia grave, como a gente está vendo, um ritmo que não é sinusal, parece um FA com bloqueio, né, que está regular, com QRS largo. Aqui um ritmo que a gente, se for prestar atenção, a gente vê onda P, mas vocês veem que a onda P está caindo numa frequência dela. Aqui eu estou seguindo com o apontador. E o QRS em outra frequência, né? O átrio desincronizado ou dissociado do ventrículo, BAVT. Que pode ser por várias causas, né? Várias medicações, síndrome coronariana, doença de Chagas, degeneração da idade. Mas isso presente o paciente está usando digital, de novo, culpa o digital, tire logo o digital. Só que ainda tem os comemorativos, aquilo que a gente conversou. Supra, onde o QRS está negativo. Infra, aqui tem também, né? Mas o infra com colher de pedreiro, onde o QRS está positivo. Então, junto com isso, me faz mais pensar que esse paciente, isso aqui é efeito digital e que isso aqui é intoxicação digital. Então, a gente já viu ali da parte, né, das bradiarritmias, extracístoles frequentes, como também aqui, ó, uma pausa, uma fibrilação atrial de baixa resposta. E nesse paciente, não assumindo o ritmo normal, começou a assumir o ritmo ventricular. Todo tipo de arritmia, bradi e taque. Um paciente está usando digital, novo, a culpa é digital. De arritmia, se perguntar qual a arritmia mais frequente associada ao digital, na realidade são as extrasístoles, supraventriculares, certo? Mas a gente vai botar aqui umas não tão frequentes, mas, vamos dizer, com a especificidade muito grande. E ela estando presente, eu tenho que pensar no digital. Taquicardia atrial multifocal. O que é isso? Uma taquicardia que eu vejo onda P, não é como fibrilação atrial, não é sinusal. E é multifocal porque cada P tem uma morfologia diferente. Vocês estão vendo aqui, se eu tiver mais de 3 morfologias diferentes de onda P, 3 ou mais, significa que está vindo de vários focos. Então, uma arritmia que eu vendo no eletro, essa tem uma grande especificidade digital e outra condição grande, né, frequente, que a gente identifica em paciente com DPOC. Então, essa arritmia está presente na taquicardia atrial multifocal, DPOC, asma ou uso digital. Aqui uma taquicardia atrial onda P do mesmo jeito, que a gente viu, até aqui ela entra na T. Isso aqui é um exemplo de livro, a gente vê até na prática, mas eu não tinha exemplo. Então, uma taquicardia atrial, as ondas P, que a cada 2 é que tem um QRS. Também evidência de intoxicação digital. E para concluir, esse eletro aqui. Vamos conversar mais sobre esse eletro, porque essa arritmia, uma vez presente, igual a questão de provar, intoxicação digitálica, bem intoxicação digitálica, CD. A última alternativa é que pode ser outra coisa. Mas a principal é intoxicação digitálica. Memoriza esse eletro, que também eu só tinha visto em livro. Mas, alguns meses, lá no Onofre Lopes também, o paciente lá da UTI fez esse mesmo padrão. Esse ritmo, primeiro, a gente vê, não é sinusal, né? Eu não vejo onda P precedendo o QRS. E o que é que chama a atenção? Vocês estão vendo que o QRS, a hora que está positivo, a hora que está negativo, né? A cada batimento vai ficando positivo e negativo. É um ritmo taquicárdico. Se eu vi a frequência entre os Gs aqui, está mais que 100, né? Eu digo que é uma taquicardia quando eu tenho uma frequência cardíaca superior a 100. É um ritmo taquicárdico. E até uma vez o pessoal perguntou, mas qual é o batimento normal aqui com a extrasístole, né? Porque parece que é como se fosse um batimento normal, um extrasístole diferente, um bom bigeminismo, né? Um batimento normal, extrasístole. Se vocês prestarem atenção, quando é que a gente diz que tem um extrasístole? Que tem um intervalo, aí de repente vem o batimento precoce, né? Antes do que deveria ver. Aqui vocês veem que não acontece isso, é o mesmo intervalo entre os QRS. Não existe extrasístole aqui não. É o mesmo intervalo entre eles. Então, na realidade, isso aqui eu não vou dizer para vocês qual é o normal e qual é a arritmia, porque na realidade isso aqui é uma arritmia só. É uma taquicardia que a gente chama bidirecional.
E é uma coisa meio louca, mas é assim que acontece. Vocês estão vendo que V1 parece um bloqueio de ramo direito, né? É uma arritmia que se origina do ventrículo esquerdo, certo? E olha que como acontece, o digital promove a alteração da condução, que ora a arritmia ela conduz pelo ramo antero superior do ramo esquerdo e ora pelo ramo posterior inferior. O ramo esquerdo não tem aquela divisão, né? De antero superior e posterior inferior. Tem até correntes que consideram 3 ramos, anteromedial. Não sei como foi que falaram aqui para vocês, mas o que é mais aceito são 2. Antero superior e posterior inferior. Então, na realidade, o que acontece essa arritmia? Vem do ventrículo esquerdo e ora ele conduz só pelo ramo antero superior e ora conduz só pelo ramo posterior inferior. Isso é o digital que causa. Então, de novo, eu vendo um eletro desse, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta hipótese, intoxicação digital. Aqui não é efeito digital, é intoxicação, é uma arritmia grave. Não adianta fazer cardioversão elétrica, isso aqui que não vai responder, é suspender o digital e esperar passar. Que outras condições podem causar esse tipo de arritmia? Miocardiopatias muito graves, com disfunção sistólica importante, que já esteja degenerando todo o sistema de condução, pode acontecer, mas é raro. E às vezes pacientes com doenças cardíacas genéticas da parte do sistema de condução. Mas vocês estão vendo que isso é muito raro. Então esse paciente, como eu disse, eu tinha visto só exemplo de livro. Mas no Onofre é uma paciente também que estava usando digital e que a gente detectou pelo monitor esse tipo de arritmia. Então, memorize, uma vez presente, é sinônimo de intoxicação digital. Gente, era isso. Então, a gente tentou fazer aqui de uma forma mais resumida. Eu sei que vocês são vitoriosos, como eu estava dizendo no início, né? Chegar no fim do curso, véspera de feriado, todo mundo aqui presente. Mas isso vai fazer diferença, trabalhando em pronto-socorro, atendendo paciente. Eu tenho certeza que vocês não vão deixar passar mais paciente com hipercalemia, né? Vão fazer o possível para reverter e evitar que o paciente venha com pior evolução. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Obrigada. Todo mundo foi para casa, né?